as 3 colunas. Diga comigo: identidade, mente, discernimento. 3 coisas na primeira coluna. O quê? Identidade. Vamos lá, a primeira coisa é o quê? Quem está entrando ali não é só um pastor. O pessoal tem que identificar você como o quê? Homem de Deus, é assim. Porque tem irmão, nosso pastor, ele é um grande cantor. Não estamos querendo cantor. É assim. Nosso pastor é um grande construtor. É bom construir, mas não é isso que Deus quer. Não é assim? Pastor, eu ia saindo da igreja, aí o irmão disse: pastor, meu irmão é crente. Aliás, eu fui pregar numa cidade, quando cheguei lá, ele me mostrou o irmão dele. E o irmão dele andando num carrãozão bonito. Eu disse: rapaz, teu irmão é rico. Ele disse: é, pastor, ele é rico. Eu disse: qual é a igreja dele? Aí ele disse: não vou citar aqui o nome. É a igreja fulano de tal. Eu disse: rapaz, por que tu não levou ele para a assembleia? Ele disse: não, pastor, deixa eu lhe contar. Ele chegou um dia desesperado, ia se matar. Estava ruim, casamento ruim. E quando ele foi passando, entrando no condomínio dele, um moço viu ele e disse: teu semblante está de luta, de batalha. Que é isso, rapaz? Aí ele disse: não sei o que, Deus tem vitória para ti. Aí ele disse: como assim? Aí o pastor entrou nele. Aí ele disse: eu quero aceitar esse teu Jesus. Eu disse: ele foi para aquela igreja? Foi. Sabe por que ele foi para aquela igreja? Porque aquele homem estava aflito. E naquele momento ele precisava de um homem de quê? De um homem de Deus. Olhe para cá. O que o povo quer ver nesse púlpito aqui todos os dias não é um psicólogo. O psicólogo tem lá fora. O que o povo quer ver todo dia aqui não é um pastor dando estatística. O Brasil tem tantos milhões de habitantes. E se a gente calcular por cada pessoa, se nós evangelizarmos, vai pregar, rapaz. Só dados não funcionam. Olha para cá. O povo quer ver nesse altar e no dia a dia um profeta de Deus. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Bernardo Nascimento. E este vídeo que você vai assistir, o pastor Zé está pregando no Japão. Uma mensagem excepcional ali para os japoneses, brasileiros que ali se congregam. Assista até o final, vamos para o vídeo. Graças a Deus. A vitória é nossa. Mais uma vez queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. De pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Provérbios, capítulo de número 9, versos 2 até o verso 9. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos Provérbios, capítulo de número 9, versos 2 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Fizemos a leitura do verso 1 ontem, falamos sobre a sabedoria, que ela já edificou a sua casa. Agora vamos lá. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina aos outros, e ele crescerá em entendimento. Quem pode dizer glória a Deus? Podeis sentar, queridos. Nós vamos nessa oportunidade continuar. O meu genro, irmãos, ele só me falou já pertinho, quando já estava vindo para cá, já no outro dia ele me falou, olha, tem um estudo que era o material para o senhor dar lá. Eu disse: rapaz, tem que ter me falado. Mas eu vou mandar para o pastor, como não vou pregar tudo, mas eu vou mandar para ele aí, se ele quiser distribuir para os irmãos nos grupos, um estudo sobre essas 7 colunas, baseado na forma homilética pastoral. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre Provérbios capítulo 9, e ontem nós começamos a destacar, dentro dessa essência do texto, 3 divisões. Primeiramente, o convite da sabedoria, e nós começamos a falar que ela é quem edifica a casa. Se você pegar o Salmo 127 primeiro, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar,
a casa, o que acontece? Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor, vamos lá, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste bem atenção que nós temos dentro de um conceito ontológico 3 aspectos que podem atrapalhar toda a nossa teologia. O primeiro está relacionado ao ser, que é Deus. O segundo está relacionado à questão de nós entendermos tudo pelo lado racional, tratando o universo como eterno, como alguns falam por aí. Então, a primeira coisa, a Bíblia em Gênesis, ela começa mostrando para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. É claro que eu não vou usar aqui a guemaria, que está relacionada a números, que eles seguiam a ideia do hebraico, do hieroglífico, e usavam as primeiras letras para representarem as imagens, porque depois o hebraico veio para o alfabeto quadrático, como tem algumas letras aqui de vocês. Mas antes era pictográfico, tinha as imagens que representavam a fala, que representava algo que eles entendiam. Note que Gênesis começa com uma preposição, que essa preposição, beit, ela dentro do hieroglífico, ela é vista como uma casa. Então, alguns estudiosos da Guemará ou Gematria dizem que na primeira expressão, no princípio, Bereshit, no princípio, esse beit é uma casa. Então ele está dizendo que quem está construindo a casa é Deus. Por isso que você vê Gênesis capítulo 1, o capítulo 2, Deus criando a casa e colocando ordem na casa. O certo é que o universo, a terra, tudo começa com Deus. E no capítulo 2, nós falamos isso ontem, a Bíblia diz que o Senhor, no sétimo, por isso que alguns judeus relacionam a passagem de Provérbio com a criação do universo, o estabelecimento do mundo e do cosmos nas 7 colunas, representando o poder do Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que quando Deus constrói a casa, Ele constrói ela com sabedoria. Mas é muito importante os irmãos e os pastores e os líderes aqui atentarem para um detalhe. Eu estou falando sobre as 3 primeiras colunas, que são a formação interior do ministro. Porém, as outras 4 colunas é o lado externo. Veja bem, as primeiras 3 colunas, baseadas em Isaías capítulo 11, versículo 2, são as 3 colunas pelo lado de dentro. Espírito do Senhor, foi a que eu falei ontem, a primeira coluna, o Espírito do Senhor. Depois nós ficamos para falar de 2 colunas, mas eu quero dizer algo muito interessante. O grande problema é que nós queremos, às vezes, tratar o exterior sem tratar o quê? No interior. E ministro tratado ou crente tratado só pelo lado de fora não presta. Ele tem que ser trabalhado pelo lado de dentro. E só quem trabalha pelo lado de dentro, quem é? É só o Espírito de Deus. O pastor pode pregar, o pastor pode ensinar, o pastor pode gritar, o pastor pode exigir, mas se o Espírito Santo não trabalhar pelo lado de dentro, não tem mudança. E nós temos muitos crentes com defeitos de fabricação, porque eles estão sendo trabalhados só pelo lado de fora e não pelo lado. E às vezes você pode ter um ministro cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que ele pode ter percepções erradas. Eu citei ontem, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Eu pergunto aos senhores, Samuel era ungido por Deus ou não era? Era um homem de Deus ou não era? A Bíblia diz no capítulo 3, os versos finais, que um homem como Samuel, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Mas só para vocês terem uma ideia, Samuel, ele vai cometer um crasso erro. Qual é o erro dele? De percepção. Você observa que Samuel era um homem de Deus, era escolhido, mas ele tem um erro de percepção. Um desastre pastoral não acontece só com adultério, acontece com uma fala, erro de percepção, erro de colocação. É isso, pastor?
Uma simples palavra sua pode matar seu ministério. Eu conheci um pastor muito jovem, e ele estava no auge na igreja que ele liderava, e ele de repente disse assim: amanhã nós vamos ter um grande ajuntamento, eu conto com os obreiros e eu conto com as obradas. Então veja bem, ele estava no auge, mas com uma pequena palavra. Escute bem, meus irmãos, porque preste bem atenção, através da boca, através da palavra, você mostra o conteúdo que você tem. Se você conversa com um empresário na área de automobilística, tudo dele é só dessa ideia, sim ou não? Se você conversa com um médico, tudo deles é o quê? Agora mesmo eu conversando com um pastor amigo meu, eu disse: pastor, e o seu filho conversa muito com você? Ele disse: não, pastor, conversa não, porque ele é médico. Aí quando eu vou falar de Bíblia, ele fica assim. Agora, quando chega para falar de medicina, se eu puxar um negocinho, aí ele entra rasgando. Porque veja bem, a sua fala mostra a sua identidade. Se um pastor, a vida dele é conversar de boi, falar de fazenda, falar de carro, qual é o espírito que está nele? Por isso que eu disse ontem que é preciso o Espírito de Deus estar no pastor para Deus formar a identidade dele. Porque um erro de percepção, olha o erro de Samuel. O próprio Deus corrige Samuel. Samuel, não olhe para a aparência, nem para a sua estatura, porque o que ele disse? Eu não vejo como homem, como vê o homem. Então veja bem, um erro de percepção, um erro de lógica, um erro de fala pode comprometer o seu ministério. E deixa eu dizer uma coisa: quando você vê um obreiro falar algo demais, ou um assunto demais, você pode perceber que aquilo que ele está pronunciando é o que ele é. A Bíblia diz em Mateus, quando você lê a própria palavra de Deus, 12:34, raça de víboras, como vocês podem dizer coisas boas, sendo vocês o quê? Maus. Porque da abundância que está no coração, fala o quê? Fala a boca. Então perceba que a formação pelo lado interno de um crente, de um pastor, de um ministro, é o que deve contar para nós. Às vezes nós estamos impressionados com o que ele prega, com o que ele fala, mas eu devo me impressionar como ele é formado. Queridos, isso aqui é muito importante. Você pode fazer um seminário, você pode fazer um curso teológico, você pode fazer uma escola, mas isso não quer dizer que você está sendo formado. Porque Deus não nos dá tarefas. Na obra de Deus, Deus não te dá tarefas. Diga isso comigo bem forte: Deus não nos dá tarefas, Ele nos dá responsabilidades. Tarefa qualquer um faz. Agora olhe para cá. Eu, pastor Oziel, pastor Gessival, pastor Acioli, pastor Sórtenes, o Senhor nos chama para cuidar de vidas. E quem mexe com vidas tem que ter responsabilidade. Imagine, essa semana uma jovem veio falar comigo: pastor, ore pela mamãe, ela não está muito bem. Eu disse: amém, vou orar por ela. Mas aí ela saindo, eu disse: qual é o problema dela? Ela disse: não, pastor, ela é o seguinte, ela tinha um pequeno problema, água no pulmão, e ela foi se consultar, o médico constatou, e o médico disse que fazia a cirurgia. Nós pagamos a cirurgia e ele cometeu um erro médico. A mamãe ficou doente até hoje por causa dele. Mas nós conseguimos caçar o registro dele, ele perdeu a credencial de médico. Veja bem, um erro de um médico coloca em risco a vida de uma pessoa. Agora imagine um erro de um pastor no púlpito.
Vocês sabem por que eu não brinco com pregação, eu não brinco com ideia, eu não brinco com línguas estranhas? Porque deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz em Hebreus 12, aliás 13, você pode ler o 17, o próprio texto diz que nós vamos dar conta dessas almas. Olha aí, olha, eles velam por elas, porque hão de dar contas. Então prestem bem atenção, se eu sou um pastor escolhido por Deus, chamado por Deus, e eu preparo mensagem em cima do púlpito, ou eu corro o dia todo, e aí o que Deus botar na minha boca eu vou falar, não, eu tenho que ter responsabilidade com o povo que Deus me entregou, porque é muito importante cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui, entender algo nesta oportunidade. Obreiro só presta se ele for fabricado por Deus. Vamos lá? Digam comigo, obreiros, crentes, só prestam se forem fabricados por Deus. O primeiro ser humano da terra, quem foi que fabricou? Deus. Vamos lá, quem foi que fabricou? Eu pergunto, teve erro na fabricação? Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó e soprou nas suas o fôlego, e o homem se tornou o quê? Pronto, perfeito. A Bíblia diz no Salmo 8, a coroa da criação. O homem fez a escolha errada, ouviu o convite da loucura e não da sabedoria. Só que quando você pega Atos capítulo 1, a Bíblia diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus começou vamos lá, diga bem forte, todos vocês, a fazer. Veja que Lucas não está dizendo que o ministério de Jesus terminou. O verbo fazer, poiem, que está aí no infinitivo, fazer, diga comigo, fazer, é fabricar. É tipo a manufatura, é ele recomeçar. Então quando Jesus diz, aliás Lucas diz, que ele começou a fazer, ali a ideia é que Jesus é quem fabrica o crente. Quando você vê um crente que presta, vem da fábrica de Jesus. Agora quando ele é cheio de mentira, de engodo, o diabo fabricou ele. Só quem é fabricado por Jesus. Vira aí para o teu irmão e pergunta para ele: quem te fabricou? Dá uma olhadinha nele aí. Quem te fabricou? Quem te fabricou? Agora tem uma coisa, olha que o texto diz: ele começou não só a fazer. Esse verbo fazer, diga comigo, yatsar, é o mesmo verbo de Gênesis 2:7. É moldar, é costurar, é fazer, é refazer, é plasmar. Então, quem fez lá foi Deus, mas quem refaz para a vida eterna é Jesus Cristo. Agora tem uma coisa, ele não somente faz, Jesus não faz crente e bota na igreja. Aí olha o outro verbo, qual é o outro verbo que está aí? Vamos lá, bem forte, qual é o outro verbo? De que adianta fazer e não ensinar? De que adianta ter filhos e não educá-los? Sabe o que o próprio Lucas está dizendo? Jesus fez você, mas ele enche você do ensino dele, para que você seja um instrumento de glória nesta terra. Então veja bem, se você quer um obreiro para não ter erro de percepção, olha aqui, digam comigo, erro de percepção, erro de visão. Qual é o erro de visão? O erro de visão é que o pastor Daniel Acioli falou aqui. O erro de visão é que você olha para as coisas de Deus como uma maneira de manipular, como uma maneira de ganhar posição, como uma maneira de ganhar dinheiro. Quantos não estão olhando para a visão da obra como uma forma de tirar dela um sustento de vida? No livro A Videira e a Treliça, é um livro muito bom, quem depois puder comprar, compre esse livro. Ele mostra que o grande problema é que nós estamos transformando aquilo que é apenas um apêndice
em tudo para nós. Quem trabalhou com tomate, plantação de tomate, sabe que quando o tomate começa a crescer, que tem os ramos, aí faz um suspenso ou um apêndice para segurar. Quem trabalhou com plantando uva, aí você coloca a treliça em cima da videira. Aí a treliça é só para dar um suporte, para sustentar o quê? O fruto. Agora eu pergunto, o que é mais importante? É o fruto ou é a treliça? Vamos lá. Vamos. O que é mais importante? É a treliça ou é o fruto? Então o problema hoje é que nós estamos dando mais valor à treliça. Estamos dando mais valor àquilo que está sustentando o varal. Deu para pegar agora o mistério? Então escute bem. Visão de ministério errada, percepção errada. Tudo acontece porque eu não sou formado por quem é o dono da obra. Se o Espírito de Deus está em mim, dentro de mim, eu dependo é dele. Oh, glória a Deus. João 15:5. Toda vara que está em mim ligada dá fruto, porque sem mim, vamos lá, sem mim, nada podeis. Romanos 8:14. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então olha para cá, obreiro que tem o Espírito de Deus nele, ele tem a identidade de Deus. Eita, meus irmãos. Eita, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Um pastor andar na terra com a identidade de Deus. Rapaz, isso aqui é tão pesado, irmão, que quando Deus manda Moisés para se apresentar a Faraó, me veja se é o capítulo 7, verso 1 de Êxodo. A Bíblia diz que Deus chama Moisés de Deus. É assim? Olha aí, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto, olha aí, como que? Por Deus, sobre quem? Sobre Faraó. Eu carrego a identidade de quem? Vamos, eu carrego a identidade de quem? De Deus. Imagine um pastor, pode ter feitiçaria, pode ter desgraça, pode ter inferno, pode ter cão, pode ter o que tiver, mas quando ele vai, eita glória, ele vai sabendo que Deus o enviou. Deixa eu ver se é Mateus 10:33, coloca aí na tela. Deixa eu me lembrar aqui, vai lá, Mateus, se não for o 33 é o 23, Mateus 10:33. Jesus Cristo disse quase a mesma coisa que Deus falou. Olha aqui, é 10:23, deixa eu ver se é. Deixa eu me lembrar aqui, se não for o 23, 22, deixa eu ver aqui. É 10, aí está no 23, é Mateus 10, 22 ou 23, coloca aí. 10, 23, 33, 10, 33, coloca aí na tela. Olha aí, 10, 33, eu acho que é o 22, 23. Jesus disse nesse texto aí: quem recebe a vocês, a mim. Então eu pergunto, quem foi perante Faraó para libertar Israel? Digam vocês, quem foi? Vamos lá, abra a boca e diga bem forte, quem foi? Moisés. E Jesus diz: quem recebe a vocês, recebe. E que identidade é essa? Que identidade é essa? Ontem eu falei dessa primeira coluna. A primeira coluna é no Espírito do Senhor. Diga comigo, no Espírito do Senhor. Diga comigo bem forte, no Espírito do Senhor. Mais forte, no Espírito do Senhor. Esse Espírito do Senhor aqui, queridos, é o fundamento de todas as manifestações. Um homem que anda no Espírito, vive no Espírito, prega no Espírito, canta no Espírito de Deus, ele tem manifestações dos céus. Eita glória. Então a primeira coluna que está dentro de nós
é a coluna da dependência de Deus. Queridos, isso aqui é tão interessante. Henry, na obra que ele escreve, no 3º capítulo, ele diz que o maior problema hoje é que às vezes eu esqueço quem eu sou e eu passo a querer ser Jesus. Vocês se lembram que nem Jesus, quando esteve aqui na terra, em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou nas áreas que todos nós somos tentados, ele, na dependência de Deus, ele não fez o que o diabo queria, ele fez o que Deus. E nem sempre aquilo que agrada ao povo é o que agrada. Por isso que ele disse para o diabo: Satanás, não venha com essa para eu transformar pedras em... só porque eu estou com fome. Porque nem só... o quê? Aqui Jesus mostra a dependência dele através do Espírito Santo. Então a primeira coluna é a coluna da dependência de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus. Quem glorifica a Deus? Agora diga: eu recebi um convite. Queridos, quando você lê o capítulo 9, verso 2, nós começamos a sabedoria fazendo a casa. Não tem como o crente ser bobinho, não tem como o crente ser tolinho, não tem como o crente ser um abestado. Tire isso da sua mente, irmão. Ai, mas aquele crente é abestado, velho. Não. O crente aqui mais simples, se ele entrou na casa da sabedoria, aqui está o negócio. Porque preste bem atenção, quem recebe o convite da sabedoria, a sabedoria já edificou a sua casa, lavrou as suas sedes. Agora a sabedoria, ela vai fazer um convite. Olha aí, a Bíblia diz que já abateu os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a mesa. No hebraico não aparece ali a palavra mesa, no massorético aparece a palavra banquete. Então a primeira coisa, olhem para cá, a sabedoria é algo espetacular. O texto começa personificando ela. E a primeira coisa diz: já abateu os seus animais. Ela fez uma casa muito grande. Depois que ela fez a casa grande, ela vai fazer um banquete. Diga comigo: banquete. E banquete é símbolo de comunhão, banquete é símbolo de honra, banquete é símbolo de riqueza, banquete é símbolo de poder, banquete é símbolo de prosperidade, banquete é símbolo de alegria. Ela está dizendo: quem entrar na minha casa tem honra, tem alegria, tem prosperidade, tem riqueza. Então olhe para cá, aceitou o convite da sabedoria, entrou dentro da, vamos lá, entrou dentro da, Salmo 23, 6, e habita aonde? Na casa do... Então, quando a sabedoria faz a casa e te coloca dentro dela, a primeira coisa que você pode observar é que essa sabedoria, ela te dá honra, essa sabedoria, ela te dá glória, esta sabedoria te dá intimidade, essa sabedoria te dá prosperidade. Então pronto, acabou. Está dentro da casa. Diga: eu já estou dentro da casa. Pronto. E se está dentro da casa, pode se alegrar. Pode se alegrar, porque o texto começa dizendo: ela já sacrificou as suas vítimas. Olha, observem bem, queridos, matar um animal e dar carne para o povo comer era símbolo, sabe do quê? De restauração. Lucas 15, 23. A Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para casa, qual foi a primeira coisa que o pai mandou fazer? Vamos lá. Qual foi a primeira coisa? Ele mandou fazer mas ele disse: pega o bezerro cevado e mata. Vai ter carne hoje para todo mundo. É coisa boa. Agora deixa eu te dizer, um dia também o Deus eterno pegou a grande sabedoria eterna e mandou imolar a sua carne. Já está pegando o mistério, irmão? Eu vou já mostrar aqui.
mandou pegar a sua carne. Apocalipse 5:9, João 1:29, eis o Cordeiro. Aí quando você lê João 6:35, João 6:51, aquele que come a minha carne. Eita, glória a Deus. Então perceba, a sabedoria já abateu seus animais. Aqui ela está dizendo, eu vou fazer uma festa e vou dar carne, e vou dar honra, e vou dar glória, e vou dar poder para todos que entrarem na minha casa. Já misturou o seu vinho. Agora preste bem atenção. A mistura do vinho tinha três concepções. A mistura do vinho poderia significar, primeiramente, uma forma para diminuir a fermentação. Em segundo lugar, poderia ser para tornar o vinho pouco sem o poder do álcool. Mas a terceira coisa é que o vinho misturado, ele às vezes se pegava e colocava outras coisas para dar mais sabor ao vinho. A esposa do pastor falou isso aqui agora, pela manhã. E deixa eu dizer, ela falou da mistura do vinho. O que é a mistura do vinho? Olha para cá. A sabedoria de Deus, ela é tão gloriosa que ela não te dá porcaria para comer. A sabedoria de Deus, ela é tão gloriosa que quando ela bota a comida na mesa, farta a tua alma, que você não tem mais necessidade de nada desta terra. Irmãos. Jesus diz, quem come a minha carne não sente mais fome. Quando você pega, João 4, 13 e 14, Jesus disse à mulher samaritana, quem bebe desta, tornará. Olha, isso aqui eu estou falando só trabalhando pelo lado de dentro. Tem irmão que está dentro da igreja, aí ele está numa fome, mas não é de Deus não. É fome de ouvir o pregador que agrade a ele. É fome de ouvir o sermão que lhe satisfaz. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 em diante, nos últimos dias surgirão tempos aonde não vão querer mais ouvir a sã, porque sentirão o quê? Comichões, kineto no grego, sabe o que é? Coisa que lhe agrada. Como é que a igreja está cheia de crentes, mas muitos crentes que não são satisfeitos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que sustenta a igreja não é isso aqui, não é aquilo ali, não é telão, não é jogo de luz, não é pregador. O que sustenta a igreja é a sabedoria que alimenta a tua alma. Quando a Bíblia diz, já misturou o seu vinho, aqui a mistura é a sabedoria de Deus, ela traz o que é de mais maravilhoso para você. Tudo que Deus preparou de bom, Ele já deu para nós. Eu vou só dizer uma coisa, diga comigo bem forte, Éden. Mais forte, Éden. Irmãos, o que tinha no Éden? Capítulo 2 de Gênesis. Não preciso eu falar para vocês. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para o homem? Vamos lá, qual a primeira coisa que Deus deu para o homem? O Éden. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para o homem? E plantou o Senhor Deus o jardim e pôs o homem. Agora preste bem atenção. Tinha poluição no Éden? Tinha células malignas? Tinha desastre no Éden? Tinha maldade no Éden? Pronto. Quem pecou no Éden? Mas Deus deu o que para o homem? O Éden. 4 rios banhando o Éden. Só beleza natural, a coisa mais extraordinária. Pronto, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi o quê? Vamos lá, só quem tem boca, foi o quê? O Éden. A segunda coisa que Deus deu para o seu povo, tabernáculo, presença de Deus. Eu vou estar em vocês, Êxodo capítulo 25. A terceira coisa que Deus deu para o seu povo, a terra prometida. Deus disse assim, eu vou dar uma terra para vocês, ela mana leite e mel. Está lá em Deuteronômio 6, versos 10 e o verso 11. Depois do Éden, depois do tabernáculo, depois da terra prometida, sabe o que o Senhor faz? Ele manda a maior sabedoria. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, do quê? De tal maneira, e deu o quê? O seu filho. Sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia diz que o mundo na sua sabedoria
não conheceu a Deus. Então, qual é a primeira coisa que vocês podem observar aqui? Você pode ter muita teologia sem conhecer o Deus Você pode ter muita Bíblia, mas não ter a santidade do Deus da Bíblia. Então, quando a Bíblia diz, a sabedoria já preparou, já matou os seus animais, já sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a mesa. Salmo 23, 4, 5. Mesa aqui preparada, símbolo de providência. Já deu às criadas a sua ordem. Aqui é uma ordem missiológica. Mateus 22, 1 a 14. Vão pelas ruas, pelos valados, pelas praças. Chamem todos para o banquete, para que a minha casa se encha. Há 3 verbos na sabedoria. 3 verbos na sabedoria. Diga comigo bem forte. Vinde, comei, bebei. Vamos lá? Quais são os 3 verbos? Vinde, comei e bebei. Preste bem atenção. Aqui o Senhor não obriga nada. O Senhor não faz propaganda de nada. Ele só diz assim, está aí. Vinde, comei e fazer o quê? E bebei. Então a casa está preparada. A casa está organizada. A casa já tem tudo o que é necessário. O que falta agora, pastor Zéu? Só você fazer o quê? Só você fazer o quê? Vamos, quais são os 3 verbos que é de ação aqui? Só fazer o quê? Vir, comer e beber. Pastor, eu não estou ao culto, eu não estou me agradando bem. É problema teu. A mesa está posta. Pastor, eu estou assim, eu não me sinto tão alegria. Problema teu. A carne está aí. Quem se alimenta de mim tem o quê? A vida eterna. Pastor, é porque eu estou assim me sentindo sedento. É porque não tem Jesus de verdade. Jesus disse, quem bebe desta água, tornará a ter. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá. E o profeta Isaías, no 55, primeiro ele grita, ó vós que tendes sede, vinde às águas e bebei. Sem dinheiro, sem preço, ele já deu o melhor para nós. Irmãos, quando se fala aqui da sabedoria, é que ela já providenciou tudo. Agora vamos analisar 3 tipos de pessoas que são convidadas. Qual é a primeira pessoa? Me parece que no hebraico é Pinei. Pinei é a primeira pessoa que ela convida, são os simples. Simples. O simples aqui é aquela pessoa influenciável. É aquela pessoa que não tem maldade. O simples aqui é o ingênuo. Tem irmão que é ingênuo. Aí a sabedoria diz, vem para cá. Eu tenho carne para ti. Eu tenho a água da vida para ti. Eu tenho a vida eterna para ti. Vem para cá. Entra na minha casa que você vai ter. Aí ele diz, volte-se para mim os faltos de entendimento. Esses simples são aqueles que não têm compromisso. São aquelas pessoas quase alienadas. Agora, venham para cá os insensatos. Venham para cá, aceitem e bebam da minha sabedoria. Agora tem um problema. Vocês sabiam, quando eu lia esse verso de número 7, eu tinha o maior problema para entender. Olha aí o verso 7. O que repreende o escarnecer, toma afronta para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Eu tinha dificuldade de entender isso aqui, porque Lutero dizia que quem se ajunta com quem está sujo, sai fedendo. Vocês sabiam disso? Só, às vezes você está tão... Você você é limpo, mas se encostou perto de uma pessoa que tem sujeira. Mesmo se você não se sujar, vai sair como? Fedendo. Por isso que Lutero dizia, evite quem está sujo, para que você não saia fedendo.
Estão entendendo, irmãos? Não, mas ele é meu amigo. Tem crente que tu não pode nem fazer churrasco com ele. Não é isso? Olha, o apóstolo São Paulo, às vezes a gente lê isso aqui e acha pesado, mas o apóstolo São Paulo, ele disse assim, lá pelo capítulo 5, ele disse, olha, os que se dizem, não é isso? Aos que se dizem santos ou crentes, mas são mentirosos, injustos, avarentos, com os tais nem comais, nem bebais. Por que, pastor Aziel? Preste bem atenção. Eu tinha dificuldade de entender isso aqui. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si. O que é o escarnecedor aqui? O escarnecedor aí é uma pessoa que é consciente, recebe a verdade, sabe que ela é a verdade, mas ele é uma pessoa maléfica. É o tema de vocês, irmão. Eu estou aqui no tema. Quando a igreja me dá um tema, eu prego no tema. Eu não fico com historinha, não. Porque tem gente que quer, não é assim? Pronto. O maléfico aqui, olhe para cá, olhe para cá. Diga comigo. Olha, a estrutura de Israel era, digam comigo. Lá, vamos lá. Lá, família, sociedade. Vamos lá. Lá. Em cada uma dessa estrutura tinha os ensinadores. Lá, Deuteronômio 6, 6, 7, 8. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás aos teus filhos e delas falarás, andando pelo caminho, deitando-te e levando. Pronto. Lá na família, que era o clã que era maior, aí tinham os anciãos. E na sociedade tinha outro grupo que ensinava. De repente entrava no meio da família, no meio do clã, no meio do lar, o maléfico. E o maléfico, ele era aquele que queria desestruturar o que ensinava o pai, o que ensinava a família e o que ensinava a sociedade. Quer ver um exemplo de escarnecedor? Acã, capítulo 7. O escarnecedor, pela postura de Acã, não somente levou ele à morte, mas levou Israel à vergonha. Capítulo 7 de Josué. Então entenda aqui nesta tarde algo muito interessante. Quando ele diz, não repreendas o escarnecedor, ele não está dizendo que não era para falar a verdade para ele. Sabe o que Salomão estava dizendo? Procure o momento exato de falar com ele, senão você se perde. Às vezes tem pastor que perde o ministério dele, porque ele se desequilibra na hora que vai falar, que até o irmão diz assim, até os auxiliares, senhor, naquela hora eu pensei que o senhor ia matar o homem. Diz ou não diz? A sua postura, senhor, o senhor perdeu é que... Olha para cá, irmãos. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por isso que eu disse, Samuel teve um erro de percepe, mas tem gente que tem erro de comportamento. Às vezes um irmão vai visitar o pastor na casa dele, de repente ele chega lá e vê o pastor na maior grosseria com a esposa dele. Eu pergunto, perde a fé ou não perde? Porque um marido que trata mal a esposa é sinal de que ele não é bem trabalhado pelo lado de dentro. Um homem que é péssimo nos seus negócios é sinal de que ele não é bem trabalhado pelo lado de dentro. E esse lado de dentro nem a psicologia entra. Então, se vocês observarem aqui, o escritor está dizendo, não repreendas o escarnecedor. Ora, como é que não é para mim repreender? Se a própria Bíblia diz que eu tenho que falar a verdade para quem quer que seja. Ezequiel capítulo 3, 16, 17. Eu te coloco como atalaia. O atalaia diz a verdade para o escarnecedor, para o diabo, para o inferno, para o cão.
Irmão, o atalaia, o negócio dele é avisar, é gritar. Agora, o sábio, ele sabe a hora de... Mas, irmão, isso aqui é o seguinte, olha, a gente está na igreja, aqui está o pastor Daniel Ciola, aqui está o pastor Jessival. Eu nasci dentro de igreja. Às vezes tem irmão que você está bem aqui com ele, e você vê que a aprovação dele, a palavra dele ali é só falsidade. É assim ou não é? Na hora ele faz um H com a gente. Ô, meu pastor querido. Não é assim? Você sabe que nós... Mas aí como você é sábio, é aqui. Como você tem um Espírito de Deus. Irmão. É assim. Quantas vezes eu já em reunião, aí um se levanta, pastor Zé, paz, meu Deus. A vontade é de bater nele naquela hora. É ou não é? Mas aí eu me acalmo, diz, não, vou deixar isso aqui. Às vezes passa até vergonha no momento. Mas o escarnecedor, não gaste tempo com ele, que ele é perigoso. O escarnecedor, ele é maléfico. E o maléfico, ele entra para destruir. E se você não tiver cuidado, você pode perder o equilíbrio nesta hora. Por isso que a primeira coisa que nós vamos analisar, isso aqui é muito progressivo. Isso aqui é muito progressivo. Diga comigo, Espírito de Deus, formação na identidade. Aí agora vamos para a segunda coluna. Diga comigo, Espírito da sabedoria. Mais uma vez bem forte, Espírito da sabedoria. Diga comigo, Ruá Roquimote. Vocês se lembram? Olhe para cá. Primeiro Deus pega o ministro. Nenhum pastor, nenhum homem de Deus nessa terra está só. Tem coisa que você pode ler o que você quiser. Me parece que é no livro A Grandeza do Pastorado, ou o livro Pastor Século 21. Ele diz que chegou numa igreja que o pastor que ele foi substituir era um doutor. E ele, quando entrou no escritório, era tanta obra teológica. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Eu estive agora numa igreja lá, e aí eu fui fazer uns estudos, e aí um pastor disse, fica aqui nesse gabinete. Eu olhei as maiores obras teológicas. Aí esse pastor disse que entrou no gabinete e ficou, meu Deus, como é que eu vou substituir esse pastor? Ele é culto demais, olha o tanto de obras. Aí o Espírito Santo disse para ele, mas por que tu entrou? E por que a igreja está acabada? Porque o que sustenta a igreja é o Espírito de Deus na vida do homem. Aleluia! É o Espírito de sabedoria. Oh, aleluia! Ninguém despreza as obras, mas não são elas que sustentam teu ministério. É o Espírito de Deus. Eita, irmão, olhe para cá. Um obreiro que tem o Espírito de Deus. Ezequiel, Deus pegou Ezequiel. E Ezequiel, se você pegar do capítulo 1 até o 40, você vai ver, ele é só dizendo, o Senhor pegou pela minha cabeça, segurou no cabelo da minha cabeça. O Senhor me levou para o rio Quebar. Capítulo 1, verso 1. E lá os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. Olha para cá, nós estamos falando algo muito importante. Essa sabedoria que vocês estão colocando aqui, essa sabedoria aqui, não é a sabedoria da razão humana. Eu vejo um bocado de teólogo dizendo assim, olha, faça o curso, a Bíblia diz, crescei na... Usa 2 Pedro. Olhe para cá, se você pegar o capítulo 1 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz, e os filhos de Eli eram sacerdotes, mas não conheciam ao Senhor. Você pode fazer o maior curso, mas se você não tiver a dependência do Espírito, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, 16 a 18. O que é que os homens dizem que eu sou? Se você pegar qualquer obra de teologia, pegue o Strong, pegue o Schaeffer, pegue Matthew Henry, quase 2.000 páginas de teologia. Aí você vai, qualquer obra de teologia, é Cristo
Cristo. Aí começa. Quem é Cristo? Os nomes de Cristo, ofício de Cristo, ascensão, ressurreição. Você pode ler qualquer teologia. É só isso. Você pode fazer qualquer curso de teologia. Na hora que chegar o professor, hoje não usa mais quadro, mas ficou lá, Cristologia. Aí pronto, a vida de Cristo. Encarnação. Aí discute como era ele no Velho Testamento e tal. Aí Jesus disse assim, ei, o que o pessoal está dizendo aí de mim? Aí diz, não, diz que tu és... Olha aí, uns dizem que tu és João Bar, outros dizem que tu és, e outros dizem que tu és o quê? Olhe para cá, quando você está na razão, olhe para cá, quando vocês estão na razão, vocês só ficam no nível do questionamento. É tipo o pregador, que ele prepara o sermão. Irmão, isso aqui é tão interessante. No início do ano eu li um livro, ele não é nem pentecostal, mas esse autor, ele diz o seguinte: você pode ter 50% de estudo, 80% de estudo, 90% de estudo, mas se o povo não tiver 10% para te ouvir, irmão, às vezes você chega aqui, né? Queridos irmãos, eu preparei essa mensagem. Aí você faz um discursozão e o povo dormindo, não é assim? E o povo cansado. Pode ser expositivo. Só que há uma coisa que eu quero falar aqui para os senhores. Olhe para mim aqui. Nós estamos falando das colunas que sustentam o homem de Deus. Deixe Deus primeiramente trabalhar o teu interior. A primeira coluna, qual é a primeira coluna para tu nunca cair do ministério? Da vida com Deus, qual é a primeira? O espírito do... E qual é a segunda? O espírito de sabedoria. Olhe para cá agora, olhe para cá. O espírito de sabedoria, ele trabalha isso aqui. Ele trabalha o quê? A mente. Te leva a saber colocar na prática o que é preciso para você não se enrolar. Se você fizer o maior discurso, a maior pregação, mas se o Espírito Santo não pegar ela e levar para os ouvintes, não vai acontecer? Olha lá o texto. Eles começaram a dizer, uns dizem que tu és o quê? João Batista. Outros o quê? Elias. E outros o quê? Jeremias. E outros o quê? Agora Jesus sai do campo da investigação popular e ele volta para os discípulos. Mas vocês, olha para cá. Qual foi o curso que Pedro fez para ele responder isso aqui? Passe. Olha aí, bem aí. Ele olhou para Jesus e disse o quê? E Simão Pedro respondendo disse-lhe, o quê? Tu és o Cristo. O quê? Olha para cá, irmãos. Jesus olhou para Pedro, voltou para ele e diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é você porque o Espírito Santo acabou de te introduzir em uma dimensão sobrenatural. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Irmãos, observem bem uma coisa. Não há nada melhor do que um obreiro trabalhado pelo Espírito Santo. O obreiro trabalhado pelo Espírito Santo, ele não precisa andar em cima de brasa para mostrar que é trabalhado. A nossa deficiência é tão grande que é um bocado de gente querendo provar que é alguma coisa aqui em cima. Você não precisa provar nada. Jesus não precisou provar nada, ele morreu, pronto. Eu sou a vida. Quem quiser, venha. Mas nós estamos tendo a tentação porque não somos trabalhados. E quem tem essa sabedoria, Jesus disse aqui, não foi a carne, não foi o
Mas o meu pai, um pastor, toda hora ele tem problema para resolver, tem ou não tem? Toda hora ele tem perguntas inexplicáveis. Eu tinha um senhor, ele faleceu. Ele veio do espiritismo. Ele era formado. Mas eu fui na casa dele. A primeira vez que eu fui na casa dele, ele estava com câncer. Já quase morto. E lá eu orei. Fui mais um irmão auxiliar, parente dele. Oramos e Jesus restaurou ele. Restaurou. Mas nunca quis ser crente. Rapaz, eu fiquei encabulado. Quando foi um dia, ele entrou no meu gabinete. Bom dia, pastor Zé. Eu dava a paz do Senhor para ele. E ele gostava muito de mim. Ele disse, pastor Zé, bom dia. Eu disse, bom dia. Eu estou frequentando a sua igreja aqui faz dias. Mas eu não sinto nada do que o senhor fala lá na frente. Primeira coisa, você fica decepcionado com você? Porque você acha que está pregando, que está impactando. Pronto, irmãos, e olhem para cá. Minha esposa conhece, ele não perdia um culto. Até quase o dia de morrer, ele não perdia um culto. Ele me ligava, pedia conselhos, pedia orientação, mas nesse dia ele entrou no meu gabinete. Pastor, o que é isso? O que é esse negócio? O que é espírito? O que é essa vida? Aí eu disse, não, olha, essa vida é o seguinte, eu fui explicar para ele. Como eu sabia que ele era do espiritismo, eu fui primeiro pelo curso do espiritismo, explicando, e etc e tal. Eu disse, não, isso aí até que eu entendo. Eu estou falando é sentir o que você diz que a gente tem que sentir. Irmão, e eu tentei enrolar esse homem de todo jeito. Eu não consegui. Aí eu me lembrei de João 16:8. Quem convence do pecado, da justiça e do quem é? Eu olhei para ele e disse, meu querido, fique em pé. Só eu e ele no meu gabinete. Ele ficou. Eu disse, se ajoelhe. Eu vou me ajoelhar com você. Aí ele se ajoelhou e disse, Espírito Santo, eu não posso convencer esse homem. Espírito Santo, eu não posso colocar a tua palavra nele. Fala com ele aqui. Trata com ele o Senhor mesmo. Ele se levantou, saiu. Não conversei mais com ele. Mas o que eu quero dizer aqui para o Senhor, você pode ser o maior doutor na igreja, mas se o Espírito Santo não te der sabedoria, você não faz nada. A Bíblia diz em Provérbios 2:6, olhe para cá, Provérbios 2:6, essa sabedoria, olhe para cá, a sabedoria aqui não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com pesquisa. A sabedoria aqui é uma revelação sobrenatural dos céus. É por isso que quando você olha para Provérbios 1:7, a Bíblia começa dizendo, quem se lembra? Provérbios 1:7, o temor é o quê? Então olhe para cá, primeiramente não é pesquisar, primeiramente é temer a Ele, porque quando você teme a Ele, Ele te revela. Eita glória! Eita glória! O Espírito Santo, quando ele entra em você, o Espírito da sabedoria, ele te dá habilidade, ele te dá competência, ele te dá prudência, ele te dá saída. É o Espírito de sabedoria. Olha para cá, o pastor está aqui pregando, ou ele está falando, de repente vê uma crise, ou vê um problema, ele não sabe o que fazer. É nessa hora que você pede ao Espírito Santo, me dá espírito de sabedoria. Olha para cá, a Bíblia diz em Provérbios 2:6, o Senhor dá sabedoria e da sua boca sai a inteligência. Olha aí, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entende. Provérbios, quando você lê Êxodo 31:3,
E o Senhor o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência para trabalhar em todo artifício. Olha para cá, na igreja tem um crente pedra, na igreja tem um crente areia, na igreja tem um crente ferro, na igreja tem, irmão, tem um crente abacaxi, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Eu conheci um pastor que ele era meio analfabeto. Aí mandaram ele para uma igreja mais problemática do Maranhão. E quando ele ia orar, no púlpito ele dizia: Senhor, aqui nessa igreja, eu fui enviado para cá e me disseram que aqui tem muito abacaxi, mas eu sei descascar. Eu sei, irmão, Deus tem pastor para todo tipo. Tem um pastor que desarma bomba, tem ou não tem? Eu vejo, quando eu olho para aqueles documentos no jornal, aí tem aqueles homens que vêm, né, assim, numa perícia, só para o quê? Desarmar uma bomba. Tem pastor que chega na igreja, tá todo mundo brigado e o pessoal diz assim: esse aí não resolve esse problema? Nunca, mas de repente, o Senhor dá para ele o espírito de sabedoria. Eita, glória a Deus. Vocês sabem, a irmã citou aqui hoje pela parte da manhã Salomão. E quando você lê 1 Reis 3:9, ele só disse assim: dá ao teu servo, olha aí, um coração entendido para julgar o teu. Olha o que ele diz, leiam a outra parte aí, para o quê? Para que prudentemente discirna o quê? Entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar o teu grande povo? Então escute, igreja, o Senhor Deus está falando aqui com você, com o homem, com a mulher. Quer se sair bem, deixe Deus colocar o Espírito dele em você. Quer se sair bem, deixe ele te dar o Espírito de sabedoria. Tiago 1:5. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não joga no rosto. O Senhor vai te dar sabedoria para esta causa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E para mim encerrar, eu quero falar da última coluna. Diga comigo: espírito de entendimento. Diga comigo: ruá, binar. Binar, mas pastor, o que é esse ruá binar? Irmão, entenda bem uma coisa. É a capacidade de você disser. Vamos lá, vamos pegar as 3 colunas. Diga comigo: identidade, mente, discernimento. 3 coisas na primeira coluna. O quê? Identidade. Vamos lá, qual é a primeira coisa? É o quê? Quem está entrando ali não é só um pastor. O pessoal tem que identificar você como o quê? Homem de Deus, é assim. Porque tem irmão, nosso pastor, ele é um grande cantor. Não, nós não estamos querendo cantor. É assim. Nosso pastor é um grande construtor. É bom construir, mas não é isso que Deus quer. Não é assim? Pastor, eu ia saindo da igreja, aí o irmão disse: pastor, meu irmão é crente. Aliás, eu fui pregar numa cidade. Quando cheguei lá, ele me mostrou o irmão dele. E o irmão dele andando num carrãozão bonito. Eu disse: rapaz, teu irmão é rico. Ele disse: é, pastor, ele é rico. Eu disse: qual é a igreja dele? Aí ele disse: não vou citar aqui o nome, é a igreja fulano de tal. Eu disse: rapaz, por que tu não levou ele para a assembleia? Ele disse: não, pastor, deixa eu lhe contar. Ele chegou um dia desesperado, ia se matar. Estava ruim, casamento ruim. E quando ele foi passando, entrando no condomínio dele, um moço viu ele e disse: teu semblante está de luta, de batalha. Que é isso, rapaz? Aí ele disse: não sei o que. Deus tem vitória para ti. Aí ele disse: como assim? Aí o pastor entrou nele. Aí ele disse: eu quero aceitar esse teu Jesus. Eu disse: ele foi para aquela igreja? Foi. Sabe por que ele foi para aquela igreja? Porque aquele homem estava aflito. E naquele momento ele precisava de um homem de quê? De um homem de Deus. Olhe para cá.
O que o povo quer ver nesse púlpito aqui todos os dias não é um psicólogo. Psicólogo tem lá fora. O que o povo quer ver todo dia aqui não é um pastor dando estatística. O Brasil tem tantos milhões de habitantes. E se a gente calcular por cada pessoa, se nós evangelizarmos, vai pregar, rapaz. Só dados não funcionam. Olhe para cá. O povo quer ver nesse altar e no dia a dia um profeta de Deus. A tua primeira identidade é de um homem de Deus. Isso aqui é tão forte, irmão, identidade de homem de Deus, que quando você lê o capítulo da segunda carta de Reis, capítulo 1, você depois pode ler, o rei caiu da cama e mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Vão lá! Aí os oficiais do rei saíram, no meio do caminho encontraram um homem. Não foi assim? Eles, vocês vão para onde? Não, o rei disse para nós. Eles, volta! E diga para ele que da cama que ele está deitado, ele não se levanta mais. Os homens fizeram errado, porque ele não teria que voltar, porque o rei deu a palavra, mas eles voltaram. Quando chegaram, o rei disse, o quê? Por que vocês voltaram? Não, porque o homem veio ao nosso encontro e disse que tu... Pode ficar certo que daí tu não levanta. Que homem, rapaz? Não perguntamos o nome dele. Como é que vocês fazem? Como era o nome? Nós não sabemos. Quem era ele? Nós não sabemos. Aí o rei diz, como ele se vestia? Eita glória. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Oh, mas é bom ter identidade de Deus. É assim. Às vezes, irmão, pronto, já aconteceu comigo. Esse negócio de você andar dizendo que é crente e que é pastor, é negócio sério. É assim. É desse jeito. Eu já tive em lugar, já tive em avião, já tive em lugar que na hora que tem um problema, eu disse, olha, esse ali é pastor, identidade. Já entrei em hospital, aí eu disse, ele é pastor, chama para orar e ressuscitar. É assim. Não brinque não. Um dia eu cheguei no hospital, a irmã, o marido dela estava morre, não morre. Eu cheguei no hospital, ela com a roupa toda cheia de sangue. Pastor Zé, atiraram no meu marido. Ele está bem ali, ressuscita meu marido. Negócio pesado. Porque o povo quer ver em nós o quê? E olhe para cá, não brinque não, isso aqui é sério. Eu vou finalizar dizendo uma coisa. Eu levei aos teus discípulos o meu filho. Por que o pai levou para os discípulos? Por que o pai levou para os discípulos? Vamos lá, igreja. Por que eles levaram, o pai levou para os discípulos? Acreditava que ele ia resolver o problema. Mas por que ele acreditava que eles iam resolver o problema? Porque andavam com Jesus. Esse negócio de tu andar dizendo que é crente e não saber resolver nada. Eita, meus irmãos. É assim ou não é? Numa cidade que nós morávamos, aí estava tendo o aniversário de 15 anos, quando deu fé, o demônio se manifestou e saiu quebrando tudo. Aí uma mulher disse, tem um pastor aqui. É assim. Aí foram lá no pastor, mas ele não crê nos dons. Ele disse, não, isso aqui é um problema psicológico. Aí tinha uma velhinha lá da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Ela disse, isso é demônio, sai da frente. Aí pronto, sai Satanás. Aí na mesma hora o demônio saiu. Identidade com Deus. Levanta a tua mão, irmão. Levanta a tua mão e diga, Deus, eu quero viver na terra com a tua identidade. Eita. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. E olha para cá. E para você não fazer mal feito, Deus trabalha na tua. Irmão, Deus não quer crente doido não. Tem irmão que é doido. Uns exageros velho que ele não sabe entrar. Tem que saber entrar. Tem que saber sair. E olha para cá. Tem hora que você não sabe como
fazer. Mas quem é que vai te dar sabedoria? O Espírito de Deus. É por isso que Deus diz aqui para Bezalel, para Oliabe: eu vou dar sabedoria para vocês trabalharem com ferro. Se tem crente ferro, mas tem um homem de Deus que sabe entortar ferro. Tem ou não tem? Tem. Tem irmão que diz: irmão, eu sou assim, parada. Aí chega um pastor de Deus: pois Deus vai me dar graça, né? Assim, para tratar contigo. Um dia desse a irmã disse para mim: pastor, vá lá em casa, eu quero que o senhor vá falar com meu marido. Eu disse: eu vou. Mas como é grande, é bichão. Eu disse: irmã, mas fale com ele primeiro. Aí pronto. Aí ela foi, quando falou, ele disse: não quero o pastor aqui em casa não. Eu não preciso do pastor para resolver meus problemas. Aí pronto. Aí ela veio: pastor, me desculpe. Eu disse: não, a casa é de vocês. Pronto. Não passou nada, passou nem um mês. Aí ele me ligou: pastor Ziel, o senhor pode vir aqui em casa? Aí eu disse: não, vem aqui na igreja. Pronto. Vem aqui na igreja. Aí foi na igreja. Deus criou uma situação que botou ele na minha mão. Olha para cá, quem é que abençoa a tua entrada? Quem é que abençoa a tua entrada? Quem é que abençoa a tua saída? Então pronto. Sabe a única coisa que você tem que pedir para saber transitar? É o quê? Sabedoria. Sabedoria. Oh, irmãos, está bem aí. Habilidade, prudência, competência. Aí a pessoa olha e diz: rapaz, nosso pastor é um homem de Deus. Diz ou não diz? Às vezes a pessoa... Eu vi muita gente dizer do meu pai: irmão, pastor Bené não é pregador assim, que o pai pregava bem, o pai tinha Bíblia. Eles até diziam: o pastor Zé tem um negócio de grego, de hebraico, mas o pastor Bené não. Oh, rapaz, assim, eu disse: mesmo, sabia trabalhar com pedra. Às vezes eu dizia: pai, mas como é que o senhor aguenta aquele rapaz? Por que o senhor não diz logo a verdade? Ele disse: quando tu for pastor, tu vai saber o que é. Não é assim ou não é? Quando tu for pastor, tu vai saber o que é. Às vezes eu dizia: senhor, mas aquele irmão não presta para... Tia quieta. Ele ainda dizia assim: não mexa nas ovelhas. Aí pronto, irmão, aí pronto, quando dá fé. Um dia ele disse assim: olha, a irmã está aniversariando, eu não vou, vai e me represente. Aí eu fui, na hora que eu cheguei lá, eu disse: irmão, o pastor Bené me mandou. Ela olhou para mim e disse: ô pastor Ziel, eu queria era ele. Porque o povo, irmão, quer ver um homem de Deus que é conduzido pelo espírito de sabedoria. E o último é espírito de entendimento, binar. Essa palavra binar é a capacidade de discernir, é de compreender. Olhe para cá, aqui é a capacidade de você ver o problema quando ninguém está vendo. Eita, isso é pesado ou não é? Olha para cá, tem pastor que vai na casa da irmã e diz: olha, minha irmã, eu vim aqui para dizer para a senhora ter cuidado com seu filho, porque eu vi assim, 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 assim. Quando acontece tudo, como é que essa irmã olha para o pastor? Eu disse para uma irmã: irmã, não se case com esse homem não, porque ele não roda bem. Eu senti, eu disse para ela. Aí ela foi dizer para o noivo: pastor Zé saiu daqui agorinha e disse que não é para me casar contigo não. Aí pronto, aí o homem amolou a faca e andava atrás de mim para me matar. Graças a Deus que ele já morreu. Irmãos, eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. Quem crê mesmo no sobrenatural? Vocês creem no sobrenatural? Escute, olha para cá. Às vezes você pode ter a sabedoria, mas também não ter o discernimento. Vamos observar, coloca bem na tela para me fechar aqui, Daniel 1:17. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é lindo. Aos 4 jovens Deus deu inteligência e conhecimento em todas as matérias de letras, vírgula. Mas... Não, leiam só isso ali. Como é que diz? Vírgula. Mas